Eu sou o professor Francisco Carlos da Costa, professor de Física do ensino médio 111 do Recanto das Emas. Iremos estudar hoje hidrostática. Os conceitos básicos da hidrostática são densidade, pressão hidrostática e força de empuxo. O que é hidrostática? É um ramo da física que estuda as características dos fluidos em repouso. Densidade é um parâmetro importante, já que essa propriedade mede a quantidade de matéria que um fluido apresenta em um determinado espaço. Segundo o Sistema Internacional de Unidades SI, a densidade de um fluido é medida em quilogramas por metro cúbico. A pressão hidrostática, ela mede a força por unidade de área que um fluido em repouso é capaz de exercer contra uma superfície. Quanto maior for a profundidade de um corpo imerso em um fluido, maior será a pressão exercida sobre ele. A unidade de pressão do Sistema Internacional é dada em Pascal, que equivale à pressão de 1 newton por metro quadrado. O empuxo, por sua vez, é a força que todo fluido exerce sobre os corpos nele imersos. A força do empuxo é responsável por expelir as bolhas de gás de bebidas gaseificadas. Além disso, faz com que uma cortiça, um navio ou um cubo de gelo flutue sobre a água. A força de empuxo é descrita pelo Teorema de Arquimedes e sua unidade é o Newton. Vamos aqui agora à pressão hidrostática. O que é a pressão hidrostática? É a pressão exercida por uma coluna de fluido em repouso. Para calcularmos o módulo da pressão hidrostática exercida por um fluido, utilizamos o princípio fundamental da hidrostática. Logo, a diferença de pressão entre um ponto que esteja na altura 1 e a altura 2, a diferença de pressão aqui vai ser dada pela densidade do líquido vezes a gravidade da Terra multiplicado pela variação de altura. E aqui você tem a diferença de altura multiplicado pela gravidade vezes a densidade do líquido. Teremos aqui a pressão hidrostática desta coluna de água. Densidade. O que é densidade? Densidade, ela mede a quantidade de matéria contida em um fluido ou em um corpo por unidade de espaço ocupado por ele. Então a densidade é dada pela massa dividido pelo volume. Empuxo. Todo corpo mergulhado em um fluido em repouso sofre por parte do fluido uma força vertical para cima, cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. O empuxo é dado pelo peso do fluido deslocado. O empuxo vai ser igual, o peso é dado pela massa multiplicado pela gravidade. Nós já vimos isso em aulas anteriores. Mas, densidade é a massa sobre o volume. Eu posso encontrar aqui a massa. A massa é a multiplicação da densidade vezes o volume. Substituindo aqui o valor da massa, que equivale à densidade vezes o volume, na equação de empuxo igual a massa vezes a gravidade, eu tenho que o empuxo vai ser dado pela densidade do fluido vezes a gravidade multiplicado pelo volume do fluido deslocado, né? Então, o volume deslocado é igual a dGV. Essa é a maneira de você calcular o empuxo. Outro conceito que aparece é o peso aparente. A resultante das forças peso e empuxo que agem sobre o corpo inserido em um fluido. Quando imerso em fluido, o corpo aparecerá mais leve do que realmente é. Isso ocorre porque a força de empuxo atua sobre esse corpo na direção vertical, apontando sempre para cima. Logo, o peso aparente é dado pelo peso do objeto menos o empuxo. Vamos ver aqui nesta figurinha, mostrando exatamente essa condição aqui, ó. Então você tem aqui o peso, que é a força de atração gravitacional que a Terra exerce sobre o navio, em direção vertical, sentido para baixo. O empuxo é esta força de direção vertical, sentido para cima. É a força que o fluido, no caso aqui o líquido, exerce sobre o navio. Quando estão em equilíbrio, a força-peso é igual ao empuxo. E no caso de um objeto estar sobre um líquido, ele vai aparentar ter um peso menor do que realmente tem. Que é o caso aqui. Então nós chamamos esse peso de peso aparente. Então vai ser o peso real desse objeto menos o impulso que é produzido ali pelo fluido. Vamos para alguns exercícios
de aplicação de hidrostática. Determina a diferença de pressão entre dois pontos localizados a 10 e a 20 metros de profundidade em um lago de águas salobras, com densidade igual a 12.200 kg por metro cúbico. Então vamos repetir aqui. Determinar a diferença de pressão entre dois pontos localizados a 10 e a 20 metros de profundidade em um lago de águas salobras, com densidade igual a 1.200 kg por metro cúbico, considerando que a gravidade é 10 metros por segundo quadrado. Vamos à resolução. Essa questão nós vamos responder utilizando o princípio da prensa, com a equação da pressão hidrostática. Então a diferença de pressão é dada pela densidade do líquido vezes a gravidade vezes a variação de altura. Logo eu tenho aqui o seguinte, que a densidade é 1.200 kg por metro cúbico, vezes a gravidade, que é 10 metros por segundo quadrado, multiplicado pela variação de altura. Então a diferença entre a altura final e a altura inicial, 20 menos 10 metros. Multiplicando 1.200 vezes 10 vezes 10, você tem uma diferença de pressão igual a 120 newton por metro quadrado, ou 120.000 pascal, já que 1 newton por metro quadrado equivale a 1 pascal. Questão 2. Uma joia feita com platina pura, densidade igual a 21,5 gramas por centímetro cúbico, tem 50 gramas de massa. Determine o volume dessa joia. Então, nós vamos determinar o volume dessa joia utilizando a equação de densidade, que nos diz que a densidade é igual a massa sobre o volume. Como a densidade é 21,5 gramas por centímetro cúbico, isso aqui vai ser igual a massa, que é 50 gramas, dividido pelo volume. O volume vai ser aqui, ó, igual. Eu vou substituir aqui o volume pelo trocar de lado, né, posição. O volume vai para o lugar da densidade e a densidade vai para o lugar do volume. Logo, o volume é igual a massa, 50 gramas, dividido pela densidade desta joia, que é 21,5 gramas por centímetro cúbico. Aqui eu tenho grama com grama, eu vou cortar isto aqui, grama com grama, e vai nos dar o volume em centímetro cúbico, dividido 50 por 21,5. Nessa divisão você encontra o volume de 2,3 centímetros cúbicos. O próximo exercício é em relação ao navio desta figura acima, que está flutuando em equilíbrio. Então, condição de equilíbrio, o peso vai ser igual ao empuxo. Considerando que seu peso é de 80.000 newton, ele desce navegando em um rio e chega ao mar. Qual é o valor do empuxo que ele recebia quando estava no rio? Então, quando ele estava no rio, como é a condição de equilíbrio, estava navegando, flutuando em equilíbrio, então o peso vai ser igual ao empuxo. O peso do navio equivale a 80.000 newton, o empuxo também vai ser igual a 80.000 newton. Esta é a resposta para a letra A. Na letra B, quando estiver navegando no mar, qual é o valor do empuxo que ele estará recebendo? Então, essa questão é de equilíbrio. Ele está navegando no mar, flutuando em equilíbrio. Se ele flutua em equilíbrio, o empuxo é igual ao peso. Logo, o peso do navio é igual a 80.000 newton, o impulso também vai ser igual a 80.000 newton. E letra C, a parte submersa do barco aumenta, diminui ou não se altera quando ele passa do rio para o mar. Então, neste caso aqui, ele está passando de um local que é o rio, que tem uma densidade menor, para um local que tem uma densidade maior, que é a água do mar. Então, a densidade da água do mar é maior do que a densidade do rio. Então, o que vai ocorrer com o navio? Ele vai diminuir a parte submersa, vai aumentar ou vai permanecer a mesma parte, a quantidade de parte submersa? Neste caso aqui, a densidade maior significa dizer que a parte submersa vai diminuir. Então, ela diminui nesta questão. Então, a resposta certa é que diminui a parte submersa devido à densidade da água do mar ser maior do que a da água do rio. Uma esfera cujo volume é 200 centímetros cúbicos, feita de um material cuja densidade é 0,80 gramas por centímetro cúbico, é totalmente mergulhada em um tanque cheio de água e abandonada a seguir. Aí é dado a gravidade, igual a 10 metros por segundo quadrado. Aqui você tem a figura representando a esfera, que é colocada dentro deste tanque cheio de água, né? Aqui vai atuar o peso da esfera, a força de atração gravitacional que a Terra exerce puxando a esfera para baixo, e aqui o impulso, que é a força produzida pelo líquido, aplicando a força para cima, direção vertical sendo para cima, que é determinado, que é chamada de empuxo.
Vamos aqui à resolução da questão. Ele quer que você expresse em newtons o valor do empuxo que a esfera recebe da água. O empuxo é dado pela densidade do líquido vezes a gravidade da Terra, multiplicado pelo volume deslocado. No caso aqui, nós temos que a densidade da água equivale a 1000 kg por metro cúbico. Vamos colocar aqui em termos de potência de base 10, 1000 equivale a 10 elevado a 3 kg por metro cúbico. A gravidade é igual a 10 metros por segundo quadrado e o volume deslocado é 200 centímetro cúbico. Mas lembrando que a unidade de densidade está em quilograma por metro cúbico. Então eu tenho que passar esse volume deslocado, que está em centímetro cúbico, para metro cúbico. Então é só multiplicar por 10 a menos 6. Aí você transforma esse volume que está em centímetro cúbico para metro cúbico. Então eu tenho um volume de 200 centímetros cúbicos multiplicado por 10 a menos 6. E isso equivale a 200 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Logo, o empuxo vai ser igual a 10 a terceira quilograma por metro cúbico, que é a densidade do líquido, vezes a gravidade da Terra, que é 10 metros por segundo quadrado, vezes o volume deslocado, que equivale a 200 vezes 10 a menos 6 metro cúbico. Logo, esse empuxo vai ser igual a 200, então, 200 multiplicado. Aí aqui eu vou ter multiplicação de potência de base 10. Então eu tenho 10 a terceira, multiplicado por 10 a menos 6. Então, multiplicação de potência de base 10, você conserva a base é 10. Então eu vou conservar aqui a base 10. Então ficou 200 vezes 10. Agora vamos somar os expoentes da potência de base 10. Eu tenho aqui 10 a terceira, aqui eu tenho 10 elevado a 1, 3 mais 1 dá 4, 4 menos 6 dá menos 2. Então empuxa 200 vezes 10 a menos 2. Lembrando aqui, ó, multiplicação de potência de base 10, conserva a base e soma os expoentes. A base é 10, vou somar os expoentes. Novamente aí, ó, 3 mais 1, 4, menos 6, menos 2. Então 200 vezes 10 é menos 2. Expoente negativo significa dizer que eu devo andar 2 casas decimais com a vírgula para a esquerda. Então devo andar 2 casas decimais para a esquerda. Andando 2 casas para a esquerda, estou eliminando esses 2 zeros. Logo, o empuxo equivale a 2 newton. Eu sou o professor Francisco Carlos da Costa, professor de Física do Centro de Ensino Médio 111 do Recanto das Emas.